Estamos aqui. Vamos ver. Então, beleza, vamos começar o primeiro episódio do nosso Holocast, podcast de Star Wars. Esse aí é longamente esperado. Bom, diretamente de Dantooine, quem fala é Rafael Bezerra, e da Lua de Endor. Eu sou Daniel Bezerra, também conhecido como Debor. Vocês podem ouvir ruídos de fundo aqui da Lua de Endor. Não se preocupe com isso. Concentre-se apenas nas informações. Deixem a força fluir. Isso aqui é um primeiro teste, né, de gravação. Nós vamos ver assim, os problemas, tentar resolver depois. Mas fazer essa primeira conversa, né, pra gente estrear o podcast. E o Marcelo Dió tanto botou uma força aí pra gente fazer. Ele tá querendo criar toda essa comunidade de podcasters agora. Então vamos seguir adiante. Esse provavelmente vai ter muitos erros ainda de gravação, muitas falhas, algumas coisas, mas não se preocupe. Aprender a controlar nós precisamos. Bom, esse é o nosso primeiro episódio, é o episódio 1, A Ameaça Fantasma. E sobre a Ameaça Fantasma, não exatamente sobre o filme, mas nós vamos falar sobre a história das edições dos RPGs de Star Wars. RPGs de Star Wars, cara, sabe, tem ideia de quantos já tiveram? Bom, vários. Muitos mesmo. Se você joga RPG há relativamente pouco tempo, e por pouco tempo, entenda-se da nova trilogia pra cá, é possível que você só conheça uma versão. Na verdade, se você já joga pelo menos há uns 10 anos, é capaz de você já ter visto 3 edições do RPG de Star Wars, né? Mas vamos do começo. A primeiríssima edição do RPG de Star Wars, pelo menos a que eu comecei, né? E que o DM Rafael começou e tal, é a da West End Games. É uma versão direta da trilogia clássica, né? Foi feita pelo Greg Costikyan, que a galera mais antiga talvez reconheça de RPGs como Toon, Paranoia e Ghostbusters, que até onde eu sei, os Caça-Fantasmas, né, não teve grande penetração do RPG aqui no Brasil, embora tivesse lá os seus grupos no Rio de Janeiro. Aliás, foi o RPG do Ghostbusters que inaugurou esse sistema, né? O famoso sistema D6. Isso. O Paranoia usava um sistema diferente e eu acredito que o Greg Costikyan e a West End sejam mais conhecidos aqui no Brasil por causa dele, né? O do RPG do Star Wars, que eu saiba, nunca foi traduzido, né? E acredito que não tenha sido traduzido mesmo para o português. Ele foi editado entre 1987, 86, 87, uma coisa assim. Isso, 87. Foi, acho que o lançamento do primeiro livro foi em outubro de 87. Uma coisa assim. O Star Wars The Role Playing Game. O manual do jogador, né? Isso. Ele veio publicado também com um manual do GM, mais ou menos na mesma época. Ele teve uma história, através de uma edição subsequente, que foi até 99, até praticamente o lançamento da Ameaça Fantasma, né, da trilogia nova. Ele só foi parar porque parece que a West End faliu. E aí não teve grana para continuar bancando a licença, especialmente depois do lançamento da trilogia nova, que, como se sabe, a cada novidade o preço da licença sobe mais um bocadinho. Mas a gente ainda vai falar sobre isso até o final desse podcast. O que esse RPG da West End tem de tão interessante, que cativou tantos fãs até hoje? Até o dia de hoje tem gente que prefere essa edição em vez das mais novas, que vem como é que é no D20 e tal. Bom, eu acho que se me permite interromper, eu acho que claro, uma das coisas assim, melhores dela, né, que o pessoal é muito fã, é a questão da simplicidade, né? Você não tem muita dificuldade. Pelo menos a primeira edição era assim: você escolhia um template, distribuía alguns pontinhos, pronto, a ficha está pronta, você rola alguns dados e é isso aí. É verdade, no final do livro tinha algumas páginas avulsas assim, com templates sugeridos. Por exemplo, você podia jogar com um nobre arrogante,
com um estudante alienígena da força, com um Jedi, aprendiz de Jedi, ou Jedi quixótico, alguma coisa assim. E pronto, era uma questão de 5 minutos para fazer o personagem. Era um sistema simplíssimo. Você tinha 6 atributos, mas não os 6 atributos que a gente está acostumado, por exemplo, como do D&D ou de outras iterações do D20. Eles eram atributos que pareciam mais como traits de alguns RPGs independentes hoje em dia. Então você tinha, por exemplo, coisas como conhecimento, ou habilidade mecânica, ou habilidade técnica, além de coisas mais D&D-escas, como destreza, percepção e força. E é engraçado falar assim de D&D-escas, porque ele tem uma característica que é bem old school, né? No sentido de que você não escolhia uma raça, não escolhia uma classe, né? Você escolhia um template e isso já era tudo pra você. Se você era um Wookiee, já te dizia tudo. Você não era um Wookiee piloto, você não era um Wookiee mercenário, você era um Wookiee. Você era um Wookiee, exatamente. Era uma coisa que, se você pelo menos seguisse os templates do final do livro, todos os Wookiees tinham a mesma configuração de atributo. E aí você diferenciava seu personagem através das escolhas que você fazia dos seus skills. Cada skill era governado pelo seu atributo correspondente e começava com um código de dados igual ao atributo que depois você personalizava. Como é que era o sistema? O sistema você pegava um balde de D6 correspondente ao seu skill ou atributo Isso era muito necessário, isso era muito legal, e rolava esse balde de D6 contra uma determinada dificuldade arbitrada pelo mestre. Se você conseguisse alcançar aquele resultado, ótimo, você fez. O sistema era extremamente dinâmico. Eu falo de balde de D6, mas ele era extremamente dinâmico porque ele era extremamente simples. Não existia iniciativa, não existia muitas dessas coisas muitas dessas fases e subfases que em determinados RPGs você tem que cumprir para fazer um round. Tipo, todo mundo agia ao mesmo tempo, certo? Por exemplo, e você quebrava a ação apenas em sequências para cada jogador. Então, se um jogador estivesse enfrentando Stormtroopers, né, e outro jogador estivesse enfrentando um Jedi caído, não importava realmente quem agisse primeiro, já que eram duas lutas que estavam acontecendo ao mesmo tempo no mesmo lugar, mas a menos que uma interferisse na outra, o mestre não precisava determinar quem ia na frente. Então, era quem pegasse os dados primeiro, basicamente. E daí veio a dúvida de quem atirou primeiro, o Grido ou o Han Solo? É possível, mas aí, como era o Grido contra o Han Solo, o sistema tinha uma solução muito interessante. Quem tirasse o maior número levava a ação, simples assim. Então, você podia presumir que o Han Solo rolou um dado muito melhor do que o Grido e assim conseguiu disparar o tiro dele antes do Grido ter a chance de resolver o tiro dele. E como todos nós sabemos, não importa o que o seu George Lucas queira dizer depois, o Han Solo atirou primeiro e o Grido nunca teve a chance de disparar de volta. Eu acho que ele até tira, mas ele explode antes, não é? Bom, isso realmente não importa. Tem tanta modificação, né, que o George Lucas fez que ele já conseguiu. Essa cena tem pelo menos umas 4 versões diferentes. Enfim, o RPG da West End, como eu disse, era extremamente simples, tanto no seu tratamento das regras, como das montagens de personagens, como da resolução de ações, até dos poderes da força. Ele, aliás, marcou época pelo seu tom informal, né, de descrever as coisas. É um livro muito gostoso de ler. Ele tem exemplos de jogo que são claríssimos e que dão aquela sensação, né, de que você está assistindo um episódio extra de um filme de Star Wars, ou talvez como se fosse um desenho novo bem feito de hoje em dia e tal. Quando nós começamos a jogar, foi até não deve ter sido muito depois da época do lançamento, né? A gente deve ter começado a jogar em 89? 90? Não lembro. Mas... Foi bem cedo. Foi bem cedo. Só para informação de vocês, nós dois começamos a jogar em 88 com o D&D da Caixinha Vermelha lá da Sociedade Tipográfica de Portugal. Um pouco tempo depois, um amigo meu veio com esses 2 livros do Star Wars e, a gente nunca usou suplemento algum. Era o livro básico e o livro do mestre e acabou. Eu calculo que tenha sido por volta de 89, assim. Não foi muito depois disso, não. A gente jogou compulsivamente esse RPG por muito tempo.
junto com o D&D. Assim, é interessante porque, pô, eu era uma criança, né? Eu tinha 8 anos, assim, quando a gente começou a jogar. E, pô, já era absurdamente fanático por Star Wars. Acho que minha fascinação por Star Wars começou desde da época de promoção, assim, do Retorno do Jedi. E tinham aquelas espadas do Nescau, cara, que era muito raiz. A gente quebrou umas 4 daquelas, né? Porque o cabo do sabre de luz era aquele negócio de guidão, né? Era o guidão de bicicleta daquela época, né? Quem não pegou essa época não sabe do que a gente está falando. É claro, porque todos os brinquedos de Star Wars hoje em dia são licenciados pela Hasbro. Então é tudo oficial, é tudo bem feito e tal. Naquela época, bicho, tinha uma promoção do Nescau de sabre de luz. Era mais ou menos a época do lançamento do Retorno de Jedi. Então, o brinquedo vinha como se fosse um guidão de bicicleta. Aliás, era um guidão de bicicleta, porque meu outro irmão tinha uma bicicleta Monarch e o guidão era absolutamente igual. E ele era vazado, certo? Tinha uma capinha no cabo do guidão para você encaixar a pilha, tinha o circuito elétrico ali, e um tubo não era PVC, mas era como se fosse um plástico semi-transparente, assim, colorido. Eu não consigo me lembrar o que era, porque a gente uma lâmpada trocava por dentro. Cabo de vassoura. Uma coisa assim. Aí tinha um tubo de PVC semi-transparente lá, com uma lâmpada dentro, você acendia aquilo, ligava lá a pilha e pronto, era o seu sabre de luz. Cara, a gente teve uns 4 daqueles e quebrou, assim, de tanto fazer duelo de sabre de luz. Era divertidíssimo. Mas enfim. O que eu tava comentando é que, assim, quando eu comecei a jogar, eu era criança, né? Então, eu pouco sabia de inglês, assim, ainda. Mas, tanto que eu comecei a aprender o inglês lendo, né, esses livros de RPG. Mas eu me lembro que era uma coisa, assim, bem acessível, era um inglês simples, né? Você acabava conseguindo pegar com um pouco de esforço. E ele era muito engraçado, era suave, assim, né? E você pegava uma ficha de personagem e ele colocava umas piadinhas, assim, pra você. A diagramação do livro tinha cartazes, assim, do Império convocando você para se unir às tropas. Eu não sei exatamente ninguém sabe, é claro, quais eram os termos da licença que o Greg Costika e a West End conseguiram lá da LucasArts, da Lucasfilm, perdão. O fato é que o autor conseguiu colocar muito material inédito, né, que não tinha, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar. É verdade que, não sendo americano e tendo pouca idade, numa época sem internet, eu jamais poderia supor, por exemplo, que o nome do imperador fosse Palpatine, ou que o nome da capital imperial fosse Coruscant, e coisas do gênero. Mas estava tudo aqui já. Se essa informação já existia nos vários pocketbooks assim, nos Estados Unidos ou não, eu não sei, porque eu nunca tive contato. Agora, independente dele ter acesso a essas informações oficiais, o Greg Costika inventou muita coisa. Eu me lembro que no livro do mestre tinha um box de texto, uma caixinha de texto, falando sobre a construção de um sabre de luz. Cara, se você jogou RPG de Star Wars na época da trilogia clássica, pegou essa West End Games, eu não sei se você teve a mesma reação que eu, mas como os poderes de força eram pouco conhecidos, misteriosos, aquela coisa, e o próprio livro fazia toda uma mise-en-scène de que os Jedi antigos eram capazes de construir o seu sabre de luz em questão de dias ou mesmo horas e tal, e que ninguém mais sabia, esse era um conhecimento perdido. Eu ficava pensando, caraca, como é que se constrói um sabre de luz, cara? Como é que eu vou fazer um personagem Jedi construir um sabre de luz? Isso é muito difícil, só o Luke sabe e tal. E aí tem essa caixa de texto sobre a construção do sabre de luz, que evoca todo esse mistério e faz parecer tudo maravilhoso. Ele ainda tenta dar uma explicação meio pseudoficção científica, assim, para quais seriam os princípios físicos por trás da operação do sabre de luz e tal. Era maneiríssimo. Eu acho que esse capítulo, inclusive, vinha com uma mini aventura, né? Que era pra qualquer personagem que era aprendiz de Jedi ir até a caverna do
Obi-Wan pra tentar construir o sabre dele, não tinha? Uma coisa assim? Não, era o seguinte, no capítulo, esse era no capítulo da Força. Aham. A sugestão de aventura vinha um pouco depois, e essa era uma delas, chamava, eu lembro até hoje, chamava Herança Jedi. Os jogadores eram chamados pelo Luke, algum momento depois do Império Contra-Ataca, para voltar lá até a gruta, a cabana lá do Obi-Wan, e procurar uma memória holográfica, uma coisa assim, que continha, sem que os jogadores soubessem, as instruções para construir um sabre de luz, inclusive para fazer uma joia, um cristal artificial, né? Para que fosse usado no sabre e tal. E tipo, era uma coisa assim, sugestão de aventura de 3 parágrafos. E não é que algum tempo depois isso acabou sendo incorporado ao universo oficial de Star Wars, ou seja, o fato de existir uma técnica de um Jedi que não tem acesso a um cristal natural de sabre de luz, possa usar um forninho para crescer o cristal, exatamente como os laboratórios de física fazem hoje e tal. E aí ele vai meditando no forninho, não sei o que, e o cristal vai sendo construído, ele pode fazer um cristal artificial do sabre de luz dele. Eu já li uma entrevista, né, do Timothy Zahn, é assim que fala o nome dele? Acho que é, né? Se não é, passa a ser. Que escreveu a trilogia Tron, que fala de toda a história depois da trilogia clássica, né? Uhum. Ele conta que quando ele foi começar a escrever, né, a pensar assim na trilogia, eles pegaram assim, um tarugão, um pacotão enorme, com todos os livros da West End e falou: tá aí, cara, tá aí toda a referência, vê aí o que tem aí e põe aí no teu jogo. Ou seja, pesquisando algum material que a Lucasfilm emprestou para ele, ou seja, criando mesmo coisas do nada, ele construiu uma riqueza de informações, de coisas que para muita gente era totalmente oficial. Por exemplo, eu acreditava piamente em tudo aquilo que o RPG falava. Falou, porra, tem o selo da Lucasfilm, tem todas as fotografias coloridas aqui. O cara falou que o sabre de luz se constrói daquele jeito e opera segundo aqueles princípios físicos. Cara, eu acredito que no universo de Star Wars é assim, pronto, ponto final. E tem o seguinte também, né? Hoje em dia a gente tem um volume de material de Star Wars muito grande, assim. A gente já tem... Naquela época não tinha nada. Muito livro, muito HQ, agora a gente tem, séries de TV. Mas, naquela época não tinha nada. Então, era fácil você ver que cada material que saía era oficial. Ele tinha a aprovação da LucasArts. Na verdade, até hoje, todo livro que sai, na verdade, qualquer matéria que sai no site, ela tem que ser primeiro aprovada pela LucasArts. Inclusive tem um sistema de graus diferentes de canon, né? De canone. E aí o mais alto é aquele que passa na tela, né? Ou seja, tudo aquilo que é do cinema, não sei o que tem a aprovação direta do George Lucas, é mais oficial do que o oficial. E assim por diante. Só que esse RPG, eu entendo que tinha um grau de oficialidade, assim, relativamente elevado para a época, né? Tem que lembrar que isso, inclusive, é antes daquelas primeiras coisas do universo estendido. A única coisa que tinha de material de Star Wars fora da tela, que não fosse esse RPG e as novelas e os romances oficiais, era uma série de quadrinhos da Marvel. Chegou a ser publicada no Heróis da TV, aqui no Brasil. Eu me lembro de ter lido algumas edições. Eu lembro de ter lido uma, cara, que era ridícula, absolutamente ridícula. Era um cara que ele estava revoltado com o Luke, porque ele que devia ter destruído a Estrela da Morte, só que deu uma dor de barriga nele tremenda e ele não pôde ir pra luta. Cara, que coisa patética! Tem disso. Era bem desenhado e tal, e o roteiro, entretanto, tinha seus altos e baixos. Eu me lembro de uma linha. Tinha mais baixos do que altos. Bom, como sempre, né? Mas eu me lembro de uma bem maneira, que era uma parada, aliás, altamente ficção científica, nem parecia Star Wars, que o Luke e os rebeldes iam atrás de um ser vivo feito de energia chamado TZL, ou alguma coisa assim, que tinha habilidade de transmitir comunicações instantaneamente para qualquer ponto da galáxia. E isso estava agilizando muito as comunicações do Império,
E aí os rebeldes vão lá e destroem esse ser vivo único. Mas para quem já estourou uma Estrela da Morte com milhões de funcionários públicos e soldados inocentes, isso não é nada. Né? Felizmente isso não é Star Trek, onde você tem que encarar a moralidade de certas ações. Mas tudo bem. Bom, mas de qualquer forma, apesar da licença ter ido até o fim da West End e ter tido publicações, a impressão que eu tenho assim, que ele acabou minguando um pouco, né? Bom, eu realmente não sei. Sempre teve muitos fãs, assim, ainda, mas ficou uma coisa assim, bem mais fora do mainstream, né? Porque o Retorno de Jedi, o filme, saiu em 83, parece. O RPG, portanto, saiu 3 anos depois. Foi uma coisa bem rápida. Durante o reinado da West End, digamos assim, eles soltaram um monte de suplementos. Um monte mesmo. Eu não cheguei a conhecer nenhum deles. Primeiro porque, enfim, naquela época não era tão difundido aqui no Brasil. Eu sempre tinha um pouco mais de dificuldade para conseguir material. E também porque, como eu falei antes, aqueles 2 livros bastavam pra gente. Com certeza. Né? A gente se divertiu com pouco. Ele tinha referência a tudo aquilo que a gente já tinha visto, que eram os 3 filmes, e pra nós era tudo que importava. Exatamente. Sabe? E, entretanto, tinha uma riqueza de suplementos. Tinha coisas de nave, tinha coisas de poderes da força e tal. Em algum momento, acho que foi... Não me recordo agora quando saiu a 2ª edição desse RPG. Deve ter sido lá para 1990, talvez. Eu parei de jogar, né? A gente parou de jogar. Tínhamos caído dentro do AD&D e tal. A gente jogava Star Wars aqui e ali, mas parte do nosso grupo se desfez. Nosso outro irmão abandonou o RPG e tal. Então a gente já não tinha aquela mesma sequência de jogos. A gente já não tinha mais aquela mesma sequência de jogos. Seja como for, saiu a 2ª edição da West End e eu não cheguei a jogar, nem mestrar. Um outro amigo meu tinha uma batelada dos livros da 2ª edição. E ele elogiava bastante, falava que estava muito melhor e tal. Eu cheguei a dar uma folheada no livro do jogador certa vez. Não gostei muito. Eu achei que eles tinham complicado certas coisas, que tinham tornado a distribuição de pontos de skill um pouco mais miserável. Eu que sempre joguei com piloto, eu odiei o que você me falou da 2ª edição, porque agora eu tinha que comprar um skill diferente para cada categoria de nave. Pô. Eu quero pilotar uma balsa, se eu quiser. Porque ele pegou toda aquela simplicidade da edição do Greg Costikyan e aí tentou, eu não sei se dar uma de realismo ou tentar frear um pouco os impulsos, porque era também muito fácil, em relativamente pouco tempo, você ficar com um personagem muito poderoso. Sim. E, ainda mais usando os pontos de força, né? Porque os famosos pontos de força dobravam a quantidade de dados que você rolava para fazer determinada coisa e de fato durava um round inteiro. Então qualquer coisa que você rolasse naquele round tinha um código de dados dobrado. Então eles tentaram, suponho eu, dar um freio nisso, né? Então você tinha que pagar por cada skill de força, cada poder de força que você tivesse. Na edição anterior você tinha todos correspondentes a uma determinada faixa, porque esse RPG também criou o seguinte: a força, as habilidades da força eram codificadas de acordo com 3 áreas. Controle, né, control, de você controlar a sua força interna. Sense, ou você sentir a força ao redor de você. E alter, ou você alterar a força em outras pessoas ou itens ou coisas. E aí, através da combinação dessas três habilidades da força, você se tornava um Jedi mais competente e tal. Eles tinham que ser aprendidos nessa ordem. De fato, no capítulo de uso da força do livro, tinha um longo ensaio a respeito da natureza da força, sobre como ela se dividia nessas 3 coisas, etc e tal. Muito bem, isso foi mantido nos RPGs seguintes, né, que foi uma coisa muito curiosa. Outra coisa que foi mantida nos RPGs seguintes foi dessa quebra, né, de várias categorias. Por exemplo, se você
sabia pilotar caça, você sabia pilotar caça. Não necessariamente uma nave de transporte, muito menos uma nau capitânia. Mas estamos nos adiantando. Pois é. Mas eu acho que também já está num bom momento assim pra gente já começar a falar da primeira edição D20, né? Então, o resumo da obra é esse. Star Wars 16 era bem legal, era bem simples, era muito gostoso. E aí, em algum momento, eles resolveram fazer uma segunda edição um pouco mais realista e tal. Quebrou um pouco da magia pra mim. Eu realmente confesso que não conheço, não cheguei a jogar, não me interessei muito. E aí esqueci de Star Wars por um bom tempo, e só muito depois é que eu soube que a West End tinha falido e eles tinham perdido a licença. Na verdade, eu acho que não foi só você que esqueceu, é porque o próprio Star Wars ele já estava muito apagado na memória das pessoas. Já tinha uma geração inteira que pouco... Tinha crescido sem saber o que era Star Wars. E foi até por isso que o George Lucas ele criou, né, a nova trilogia. Primeiro poder terminar... Primeiro saíram as versões... Saiu umas versões no cinema remasterizadas, né? No final, já foi preparando... Já preparando o terreno, claro, para fazer as pessoas mais jovens se lembrarem que existia essa coisa chamada Star Wars. E aí, em 99, eis que sai a Ameaça Fantasma nos cinemas, estreia, e aquela febre de Star Wars toma conta do mundo de novo. É uma coisa absurda. E aí, a West End já tinha perdido os direitos do RPG, saiu de cena, portanto, e entra a Wizards of the Coast, aquela mesma do D&D novo. E vale lembrar também nessa época, a primeira edição do Star Wars D20 saiu em novembro de 2000, que foi o mesmo ano do lançamento do D&D terceira edição. E o D&D terceira edição, ele veio assim como uma avalanche no mercado de RPG, né? Que ele trouxe todo aquele conceito do D20, de um sistema único para que várias editoras pudessem publicar seus livros. E nessa onda, né, a Wizards comprou os direitos e publicou no final do ano, em novembro, a sua primeira edição do Star Wars. E ela contava com o Andy Collins, o Bill Slavidae, como é que é? Slavitek, eu acho. E o J.D. Wicker. Sendo que o Bill... Como é que é o nome dele? Bill. Slavitek, eu acho. Ele também trabalhou desenvolvendo o Paranoia, trabalhou no Star Wars, trabalhou no D&D original. Então, assim, ele foi um desses que vieram da West End para poder compor o novo RPG. Até por isso que é bem provável que tenha muita herança, né? De como você estava falando, da complicação, assim, um pouquinho para as regras de nave. Você tem que ter uma habilidade diferente para cada tipo de nave. A forma de organizar os poderes da força, né, que era o Alter, Sense, Control. Isso fica muito mais marcado nas habilidades da força. O combate de nave, essas coisas, realmente herda um pouco isso da segunda edição, mas os poderes da força já estavam cristalizados, que se dividiam em 3 categorias: Control, Sense e Alter, e que normalmente eram aprendidas nessa ordem. Então, lembra que eu disse mais atrás que tudo aquilo que o RPG de Star Wars original publicava era um cânone sagrado quase. Então, você sabe que RPGista é um bicho conservador, né? A gente paga uma de que é liberal, que é avançado, que tem ideias abertas e tal. Mentira. RPGista é um dos bichos mais conservadores que existe. Então, se ele leu uma coisa na infância dele, ele vai continuar fazendo aquilo por um longo tempo. Não mate a minha infância! O que eu mais leio aí. É por aí. Mas enfim, então Control, Sense e Alter foi um troço que continuou nessa edição do D20. Então, só corrigindo uma coisa, né? Você disse Sim. que era sempre Control, Alt, Sense, Control... Sense, que era recomendado que se aprendesse nessa ordem. Na verdade, isso dependia muito de qual era a sua classe. Qual era a sua tradição, né? Tanto na West End, ele já tinha isso. Se você era um aprendiz Jedi, você começava com Control. Se você era um Jedi falido, você começava com Alter. Eu acho que o único que começava com os 3 poderes era o Gigante alienígena.
O Jedi caído, não caído no sentido de tentação, mas o Jedi que falhou, ele começava com 2 skills, que era o Control e o Sense. Né? Mas supunha-se que ele tinha aprendido nessa ordem. O que eu quero dizer é o seguinte: a tradição Jedi, de acordo com o Last End e de acordo com as primeiras edições do D20, era que você aprendia essas coisas na ordem, Control, Sense e Alter. Com a chegada do D20, esses skills de força foram transformados em feats, né? Ou talentos, né? Para quem usava a edição em português do D&D. Então, esses talentos você podia comprar em qualquer hora. Você recebia o primeiro no primeiro nível, o segundo no segundo nível e o último só no quarto, se eu não me engano. Na verdade, eu estou vendo aqui, cada classe, né, tinha o Jedi Guardian, o Jedi Consular e o Force Adept. É verdade. Aí cada uma delas começava com um feat no primeiro nível. Exatamente. O Guardian começava com Control, o Consular começava com Sense e o Force Adept com Adept. Aí no terceiro nível eles ganhavam um e no quarto nível ganhavam o outro feat. O último feat, exatamente, era isso. E assim, então, é importante lembrar que o feat, na verdade, dava acesso à possibilidade de pegar os skills desses poderes. Porque como é que funcionava? Você tinha uma lista de skills, né? Que todo mundo tinha, óbvio, pilotar, usar computador, não sei o que e tal. Exatamente como pilha. E você tinha que comprar os poderes como se fossem ranks de skill. Como se fosse não, eram ranks de skill. Só que, primeiro, você tinha que ser sensitivo à força. Senão é um outro talento. E além disso, alguns poderes requeriam ser apenas sensitivos à força, outros requeriam um desses 3 talentos, né, o Control, Sense, Alter, ou até os 3, dependendo. Sendo que tinha alguns poderes que eram tão diferentes ou mais fortes que eles exigiam feats, na verdade. Que era o caso do Force Lightning na época. Precisava de vários pré-requisitos. Agora, essa edição, a primeira edição D20 de Star Wars, da Wizards, ela tinha um problema sério. Talvez até por ser lançada quase que ao mesmo tempo que o D&D 3.0, e portanto antes que as pessoas antes que os próprios desenvolvedores da linha tivessem uma certa habilidade, né, de manipular o sistema. Está confortável com o sistema mesmo, né? Exatamente isso. Acho que a palavra é essa. Eles talvez não estivessem tão confortáveis com o sistema como estiveram algum tempo depois. Então ela tinha muitos buracos, ela tinha muitas coisas estranhas. Você via as tabelas de progressão de nível de cada classe de personagem, elas tinham exatamente isso, buracos na progressão de nível, que vários níveis passando assim, você não ganhava habilidade quase nenhuma. Ou era só um feat aqui e ali e tal. Então isso era meio chato, era meio complicado, para não dizer que o sistema era meio desajeitado às vezes. Eu me lembro que uma das críticas que eu escutava com o mestre assim, era: como assim meu Jedi de primeiro nível não sabe usar o sabre de luz? Era isso. Muito bom, cara. Era isso, você chegava no primeiro nível do Jedi, né? E o cara não sabia usar sabre de luz. Para usar o sabre de luz, ele tinha que aceitar uma penalidade de -4. Né? Porque ele não tinha o feat adequado. Mas ele recebeu só um segundo. O cara só era Jedi mesmo no 7º nível, que aí ele se tornava um cavaleiro Jedi. Mas vamos combinar, né? Você começa com uma classe chamada Jedi e no primeiro nível tu não sabe lutar com a arma mais maneira de todo o universo do RPG ou não? Porra. Não, e era engraçado, porque quando veio o episódio 2, isso tudo caiu por terra, né? Porque a gente viu uma porrada de pentelinho já brincando com sabres e, que porra é essa? Meu personagem de 20, 18 anos não sabe ainda usar o sabre. E aqueles moleques já estão aprendendo, cara? Mas aí o que acontece? Apesar de todos os buracos, esse RPG, ele propôs uma mecânica muito interessante que não existia, pelo menos eu não me lembro de ter visto. Não, ela estreou com o Xarope mesmo. Pois é, não me lembro de ter visto nenhum outro RPG mainstream, ou seja, descontando essas coisas independentes, não sei o quê, que era a mecânica dos Vitality Points e Wound Points, ou seja, pontos de vitalidade e pontos de ferimento, né? Que é uma coisa muito distinta dos hit points clássicos, né, dos pontos de vida clássicos do D&D e de vários outros sistemas. O que era isso? Ele dizia que personagens heróicos, ou seja, que tivessem níveis heróicos, tinham lá uma reserva de pontos de wound points, né,
que dependia da constituição deles, e esses eram os pontos de vida de verdade, ou seja, se você perdesse aquilo, você ficava muito ferido, morria, não sei o quê. Entretanto, como eles eram heróis cinematográficos, heróis de filmes de ação, eles tinham uma reserva muito maior chamada Vitality Points. O Vitality Point era uma espécie de campo de força heróico dramático, assim, que cercava e protegia os personagens. Ou seja, quando um Stormtrooper acertava alguém, eu rolava no dado e acertava lá a defesa do Han Solo e fazia alguns pontos de dano com o blaster, eu não estava acertando o Han Solo na pele dele e ele ficava ferido, alguma coisa. Não. Ele perdia alguns desses Vitality Points, significando que ele tinha se esquivado na última hora, se abaixado atrás de alguma coisa, ou distraído o guarda de alguma maneira, e ele não era ferido mortalmente, ou o tiro não pegou de jeito, né? Mas a sorte heróica dele tinha reduzido um pouco. Então, se ele ficasse no combate por muito mais tempo, ele acabaria sendo ferido de verdade ou até morrendo. É interessante que, diferente do hit point do D&D, que é uma coisa abstrata, mas assim, uma hora você pode dizer que foi um golpe, ou foi uma esquiva, que é acerto. Isso daí ele dividiu bem, assim, os Vitality Points, eles funcionavam como os hit points do D&D. Assim, você tinha um dado por nível, igualzinho, somava Constituição. A diferença é que realmente um acerto de Vitality Point não era um acerto de verdade. Então, se você tinha um inimigo que queria soltar um dardo envenenado em você, o veneno só ia fazer efeito se ele te ferisse nos wound points, que era o acerto de verdade. Se ele te ferisse em vitalidade, não era acerto. E isso dava uma série de outras complicações, porque você só acertava nos wound points em duas condições. Se você tivesse zerado os vitalities de alguém, ou se você tivesse um acerto crítico. E vamos combinar, né? Você conseguir um acerto crítico para jogar um dardo envenenado naquele herói, não sei o quê, é complicado para dizer o mínimo. Mas era um sistema muito bom, apesar dessa falha óbvia, ou dessa, digamos, não falha, mas desse efeito colateral, né? Era um sistema muito interessante. Eu lembro que quando a gente começou a jogar, a gente meio que acreditar no sistema, né? Porque a gente estava acostumado, assim, com aquela liberdade toda da West End. E, quando a gente foi jogar pela primeira vez, começava com aquele negócio de nível, né? Jedi que não sabe usar sabre de luz, foi uma coisa meio esquisita. Mas a gente teve que acreditar um pouco, assim, na mecânica. Fomos testando, assim, realmente era um jogo bem legal, assim, era divertido você jogar com os templates. Tinha uma liberdade maior do que da West End. Você podia ser um nobre, né, mas que na verdade era um nobre piloto. As classes... um nobre que sabia pilotar. E você escolhia a sua raça, escolhia a sua classe. Você tinha muito mais liberdade de construção do personagem, até porque existia uma mecânica diferente do D&D, que tinha aquela questão de classe favorita para fazer multiclass. Se você ficasse fora da sua classe favorita, você tomava penalidade de multiclass. Nessa primeira edição, você podia fazer multiclass livremente. Então você podia pegar Scout, depois trocar para Soldier, trocar para Fring, sem uma penalidade de XP. É claro que você acabava se penalizando por causa das regras de multiclass, né? Que base attack ficava menor, mas assim, você tinha uma liberdade muito maior para construir o seu conceito de personagem. É verdade. Apesar de todas as críticas a respeito de sistemas com níveis, ele permitia uma flexibilidade muito boa. Porque, a bem da verdade, flexibilidade quem traz é o jogador e quem permite é o GM. Então, se um deles for linha dura, aí não vai ter sistema que dê flexibilidade que resolva, entende? Eu costumo dizer o seguinte: sistema bom é aquele que não atrapalha, que desaparece quando você está jogando. E mestre bom, jogador bom, é aquele que não fica ferrado demais no que o livro diz, no que pode, o que não pode fazer e tal. Tem que existir um jogo de cintura. Mas enfim, eu estava lembrando uma coisa agora, o Dani e Rafael, que é o seguinte:
Quando saiu Ameaça Fantasma no cinema, todo mundo ficou pilhadíssimo pra jogar alguma coisa de Star Wars. Por favor, né? Por favor, né? E aí, a única coisa que a gente tinha era o nosso velho West End, né? Sim. Então, a gente reuniu meia dúzia, assim, alguns da época clássica dos nossos jogos, ou seja, você, e outros tantos do nosso grupo daquela época, né? E alguns jogadores especialmente convidados, para fazer um joguinho, assim, na época da Ameaça Fantasma e tal. Foi muito legal, durou 4 sessões, talvez, 3 ou 4 sessões. Foi muito intenso, muito maneiro e tal. E aí acabou, e foi aquilo, né? E logo depois saiu essa edição D20 do Star Wars e a gente correu para comprar. Depois de devorar o livro e tal, era inevitável que a gente fizesse uma campanha. Só que dessa vez eu resolvi fazer diferente. Em vez de colocar a ambientação da nova trilogia, na época da Ameaça Fantasma, eu já pulei para depois do Retorno de Jedi, 20 anos depois do Retorno de Jedi, e aí a gente começou a fazer uma história nova e tal. E o legal é que a gente baseou o background para esse jogo no jogo anterior. Jogos, exatamente. Aqueles nossos jogos clássicos de 6 e tal, altos flashbacks. E era legal, porque só eu e você pegavam a maioria das... a maioria não, né? Só eu e você pegávamos as referências, porque só eu e você tínhamos sobrado. Mas além disso, eu acho que mesmo assim, quem participava do grupo sentia que tinha uma história pregressa. E isso dava a sensação para os jogadores de que, assim, não estavam começando uma coisa zerada, sabe? Zerada. Já existe toda uma história... Existem camadas. Exatamente. Como uma cebola. É um termo certo, mas justamente os jogadores tinham essa sensação, né, que existia uma profundidade. Muito mais do que isso. Eles passaram a enriquecer, trazer muito mais coisa pro jogo e foi interessante. É verdade. Bom, mas aí essa primeira edição ela saiu em novembro de 2000. Pouco tempo depois... Ou seja, quando saiu o segundo filme... Sim. Saiu em maio de 2002 a edição revisada. Eram ainda as regras do D20, só que melhorados em diversos pontos. Aí começou com aquilo que você disse, né, que RPGista, nerd, é muito angry, né, tá mudando tudo. Que, pô, a gente tinha 2 anos de RPG, já tinha saído esses cargueiros aí em Andor estão... Acabou de passar um filhote de Rancor aqui e tal, mas tudo bem, ele vai estar indo embora. Podemos continuar. Bom, então, assim, eu dizia que já tinham saído vários livros, mas, pô, 2 anos depois, na verdade, menos de 2 anos, né? Porque a primeira edição foi em novembro de 2002, a outra foi em novembro de 2000 e a outra foi em maio de 2002. Né? Então foi, na verdade, 1 ano e alguns meses. Né? E veio, sim, fala. Veio essa edição que, pô, mudou um pouco as regras, trouxe umas coisas. Mas, assim, também não foi um livro que quebrou muito. Assim, você ainda podia usar todos os suplementos da edição anterior, porque era uma revisão das regras, né? É meio como de fato, o acho que a coisa mais... foi pro 3.0. Mais ou menos isso. Eu acho que a coisa mais dramática foi no combate de nave, mudou bastante coisa. Uhum. Houve uma revisão das habilidades das classes, de maneira que todo nível tinha uma novidade. Aliás, todo nível de toda classe tinha uma novidade. Eu percebi que a gente não falou quais eram as classes no Star Wars. Né? Enquanto no D&D a gente tinha aquelas básicas, né, o Fighter, Paladino, o Mago, no Star Wars nós tínhamos o Fringer, que era o Capial. Tipo mais ou menos como o Luke Skywalker no começo da trilogia. Né? Ou o Anakin. Que é alguém de um mundo fora dos núcleos, né, da galáxia. Dos núcleos civilizados. Mais à margem. É um capial mesmo. Tinha a figura do nobre, ele tinha habilidade de diplomáticas, políticas. Alguns poderes do bardo, de inspirar, habilidade de favor, conseguir recursos. É um líder, né? O Scoundrel, que era o nosso bom e velho Rogue. Ou Han Solo, né?
pelo menos em algum nível. o Scout, que ele tinha Aliás, um Fring, né? Eu ia dizer o seguinte, Scoundrel tem que ser uma das palavras mais maneiras para dar nome de classe que eu já vi em qualquer RPG. Se vocês se lembram da dublagem original da trilogia clássica, Scoundrel é a palavra que a princesa Leia usa para se referir ao Han Solo no Império Contra-Ataca quando eles estão lá presos no asteroide. E aí ele vira Scoundrel, não sei o que, mas você gosta de um Scoundrel? E em português ficou salafrário. Meu Deus do céu. Com aquela dublagem original, que não é a do Guilherme Briggs, embora tenha ficado muito boa também, é a daquele cara que faz o He-Man, que agora esqueço o nome. Salafrário? Mas você gosta de um salafrário? Garcia Júnior, isso mesmo. Muito bom. Mas segue aí. Então tinha o Scout. Salafrário. Nós tínhamos o Scout, que ele era um explorador, né? E nesse sentido, ele já começava timidamente a mostrar uma coisa que ia aparecer no Star Wars Saga, que você era o Scout, que era um explorador. Você podia ser tanto um explorador, né, planeta, trilhas, como ser um explorador da galáxia. Então você podia usar suas habilidades tanto em terra como no espaço. Você tinha o Soldier, que, na verdade, voltando aí no Scout, é interessante porque assim, ele mesclava algumas características do Fringer com algumas do Soldier. Então assim, ele tinha um dado de Vitality Point maior, era o D8, enquanto o Fringer... Não, o Fringer também era D8, né? Mas ele tinha acesso a mais armas, e o Soldier era mais tipo o guerreiro, né, do D&D. Na verdade, a progressão era quase idêntica. A diferença é que ele trocava alguns bônus feats por feat de armadura, já. Você não tinha opção. É verdade. O Soldier era o seu guerreiro básico, né? Era como no D&D, era o cara que tinha toneladas de talentos, né, de feats, e a menos que ele pegasse uma classe de prestígio, ele ficava só nisso. Mas ele era muito bom naquilo que ele fazia. Nós tínhamos as 3 classes também de usuários da Força, né, que era o Force Adept, que era uma herança assim, do estudante da Força alienígena, lá da West End. Ainda tínhamos o Jedi Consular, que era o Jedi assim, mais diplomata, teoricamente mais como Yoda, mais como Qui-Gon, né? E o Jedi Guardian. Apesar de que o Qui-Gon, acho que é Jedi Guardian. Ele é descrito como Jedi Guardian direto. Né? E aí você percebe que essas coisas eram meio artificiais, porque Jedi é Jedi. O fato dele ter uma filosofia diferente, dele agir de uma maneira diferente, não deveria significar que ele tem uma classe de personagem diferente, em termos de mecânica de RPG. E sim que ele pegou certas habilidades e não outras, e sim que ele se concentrou em certos skills e não outros. E na verdade, esse permaneceu sendo, digamos assim, uma falha, até mesmo da edição revisada, porque conforme os suplementos iam saindo, e a gente comprou vários deles, houve uma certa inflação de classe de prestígio para fazer um pouco de tudo que ia saindo de material oficial de Star Wars e tal, para simular. E isso acaba tornando o sistema muito pesado. Né? Não, e teve outro problema, é que eles começaram a fazer essa edição revisada já com o script do episódio 2. Eles não chegaram a ver o filme, mas viram uma versão do script. E eles basearam, né, as regras de poderes no que eles tinham lido. Só que, pô, aí saiu o filme, sai Yoda pulando que nem um doido, pô, um Jedi Consular maluco, sai quicando. E o Obi-Wan refletindo um tiro de Force Lightning, né? Que é uma coisa que, se você conhece o RPG D20 e tal, a versão revisada, era uma coisa que simplesmente não dava para fazer. Não dava. Porque não funcionava assim. Então, eu me lembro que a gente teve altas discussões para tentar adaptar o sistema, né, de maneira a refletir isso que a gente via nos filmes, mas era muito complicado. Eles chegaram a lançar revisões, né, no site da Wizards para corrigir isso, para tentar fazer essas coisas. E aí saiu o terceiro filme. Saiu finalmente A Vingança dos Sith nos cinemas, e todo mundo ficou temendo
que com isso lançasse ainda uma terceira edição, uma edição ainda mais revisada, ou uma segunda edição D20, uma coisa assim. Porque apesar desses bugzinhos, que era especialmente assim com os poderes da força, né? Como sempre. Com outras coisas. Era um sistema muito bom, ele tinha melhorado muitas coisas assim na dinâmica do jogo. As classes ficaram muito melhoradas. E saiu, uma grande quantidade de material, os suplementos já estavam, assim, espetaculares. Inclusive, um dos meus preferidos, assim, em termos mecânicos, foi o Hero's Guide. Aquilo ali é fabuloso. Principalmente aqueles pitches de lightsaber, cara. desses baldes de livros que a gente tem, eu gosto muito de dois. O Hero's Guide, que são empatados, na verdade. O Hero's Guide, que tem muitas opções para todos os personagens, e o Power of the Jedi, que, também ajudou pra caramba na hora de montar a campanha. Mas é engraçado, porque, como eu falei, a gente estava com essa campanha revival, assim, pouco depois do lançamento do episódio 1. Começamos no D6, aí migramos para a primeira edição D20, né? Jogamos um bocado. Quando saiu o livro novo da edição revisada, a gente transplantou a campanha para a edição revisada, não teve nenhum problema aí. E mais ou menos na época que saiu o terceiro filme, A Vingança dos Sith, pelo menos um dos nossos jogadores estava reclamando muito da política da Wizards de ficar lançando revisões das regras, seja elas em livros novos, seja no site, porque ele era da opinião que o produto pronto devia sair para você, né, na forma de livro, e você devia comprar o produto pronto e acabou. Ele detestava essa coisa de você ficar tendo que comprar suplementos ou edições revisadas ou coisa assim. Então, ele dizia que não comprava o livro porque ele achava que depois do terceiro filme ia sair mais uma revisão das regras. E aí, todo mundo achava isso. Na verdade, uma boa parte das pessoas achava isso. O fato é que o sistema já estava muito carregado, já estava tão cheio de coisa, com vários suplementos, com várias regras e correções de regras e erratas e sugestões e alterações sugeridas. A errata era monstruosa já. E errata não só das coisas que tinham que ser corrigidas mesmo, da primeira impressão do livro. Aliás, chegou a sair uma reimpressão, né, do D20 revisado. Agora não me recordo. Mas o fato é que tinha, entre erros e correções para simular melhor aquilo que a gente via na tela, tinha tanta coisa, mas tanta coisa, que o sistema ficou sobrecarregado. Para piorar, saiu aquela série animada, né, do Clone Wars, um pouco antes da estreia do terceiro filme. E aí, aquela primeira fase, né? Não, do Game Data Pod. Aí aparecia o Durge fazendo milhões de coisas. E aí tinha o Obi-Wan de armadura, né? Como é que você vai fazer o Jedi gastar seus preciosos fins? Fico imaginando a equipe de designers lá de jogo, lá da Wizards. Todo mundo sentado, ansioso pra ver o desenho novo e tal, aí vem o Obi-Wan de armadura. Porra! Mas, enfim. Então ele estava muito carregado mesmo. Então já tinha todas essas coisas que a gente tinha assistido no Clone Wars, que eles decidiram que não iam adaptar. Tipo, no site da Wizard chegou a sair algumas sugestões de regras adaptadas, caso você quisesse fazer uma aventura mais no tom do desenho, né, do Clone Wars. E quando saiu o terceiro filme, todo mundo ficou na expectativa de se ia sair um livro novo ou não. E o livro novo não saiu. Na verdade, saíram alguns outros suplementos e tal, algumas outras sugestões e correções de regras, mas nos meses se acumulando e nada. Inclusive, num certo momento, depois de alguns meses, né, depois do lançamento, talvez até um ano depois, não sei certo, eles lançaram uma mega errata em formato PDF, assim, diagramado, muito bonito, por sinal. Como se fosse realmente um livro, assim, com outras gratuito, oficial, de regras, com fichas atualizadas. Foi um negócio assim extenso mesmo. Mas aí
ficou aquela expectativa, pô, e aí, o que vai acontecer, né? Será que vai sair, não vai? Se não me engano, esse foi o Canto do Cisne, da edição revisada, né? Com a publicação desse mega netbook assim, de erratas, eu não me recordo se chegou a sair um outro suplemento e tal, depois de suplemento mesmo de livro, depois disso. O fato é que a edição revisada encerrou, né? Eles anunciaram que encerrariam e não sei o quê, e houve um certo, como sempre nessas horas, houve um certo desespero por parte da comunidade do RPG, dizendo, como assim, não vamos ter mais um RPG de Star Wars e tal? Mas aí, sempre tem um aí, começa-se também a falar a respeito de uma quarta edição do D&D. Aí já ficou uma expectativa assim, foda. O nego começou a pirar, o pessoal reclamando que a 3.5 era muito nova, e que, pô, já iam fazer uma nova edição. Aí tinha gente que tava achando boa a ideia, porque já tava cansado, né? Porque, da mesma forma como acho que foi a edição revisada do Sherlock começou a ficar um pouco carregada, né, com todas aquelas alterações. Isso também aconteceu com o D&D, que ele passou a ter vários suplementos, updates das regras, começou a mudar muita coisa, então ele começou a ficar pesado demais. E precisava realmente dar uma enxugada nova, uma nova limpada, para poder, né, você ter um livro que valesse por si. É verdade. E nessa das preparativos da quarta edição, foi que nasceu a edição Saga Edition do Star Wars. Ela foi publicada em maio de 2007. E muita gente achava, né, que a edição Saga era como se fosse uma plataforma de teste do D&D 4, mas parece que não foi exatamente isso não, né? Não, eu acompanho, né, semanalmente o podcast do Order 66, o Order 66, que é o podcast, vamos colocar assim, oficial de Star Wars, porque o próprio pessoal da Wizard desistiu de manter o podcast deles, porque esse Order 66 é tão bom que eles preferiam ir lá, conversar... Tem até o aprendiz do Vader na parada. Pois é. Mas, num episódio desses, o Rodney Thompson, que acabou ficando à frente dessa edição, posteriormente, né, a Saga Edition, ele comenta que, na verdade, não foi exatamente como o Star Wars fosse um pano de teste, assim, um palco de teste pro D&D quarta edição. Ele foi mais assim, eles estavam desenvolvendo o livro, a equipe que estava desenvolvendo a quarta edição, que trabalha mais ou menos todo mundo junto, né, um pouco separado, mas todo mundo junto no Wizard, falou, pô, galera, deixa eu ver o que vocês estão fazendo, vamos trocar uma ideia aí, pô, acho que eu posso pegar essa daí pro D&D. E foi mais ou menos isso. Eles pegaram coisas assim, interessantes que o Saga trouxe e criaram outras tantas assim pro D&D. Mas não foi exatamente assim, vamos jogar o Star Wars, ver como é que funciona e depois a gente faz o Dungeons & Dragons quarta edição. O Saga, eu vou te falar que eu fiquei desconfiado a princípio. Lembra que eu disse que RPGista é um bicho conservador? Pois é. Quando veio essa conversa de que todos os personagens ganham baldes de pontos de força por nível e que tinha uma nova mecânica chamada pontos de destino, que equivalia a um Uber Force Point, não sei o quê, porque ele te dava, entre outras coisas, a capacidade de rolar um crítico na hora que você queria e tal. Eu olhei meio torto, né? Se você entendeu, eu olhei meio torto, eu fiquei assim, talvez eu acho que eu não vou usar muito isso, que não sei o quê. Mas aí eu li com cuidado, você fez alguns jogos, e foi interessante porque é o seguinte, nessa época, né, até a edição revisada eu não trabalhava ainda, eu era estagiário, né? Então, era um ferrado de grana. Eu cheguei a te ajudar a comprar alguns suplementos, acho que comprei 1 ou 2, se tanto. Mas aí na edição Saga eu já trabalhava, já tinha um cartão de crédito internacional. E falei, cara, eu sou fanático por Star Wars, eu abraço isso. Eles podem lançar quantas edições lançarem, eu vou comprar, não adianta. Então eu resolvi apostar. Apostei, comprei. Na época, um colega meu do trabalho também jogava RPG.
também era fanático pro Star Wars, e a gente entrou muito na pilha, falou, pô, bora, vamos comprar, vamos partir pra dentro. E a gente apostou mesmo. E, assim, eu curti muito a edição Saga quando veio, porque ela conseguiu resumir todas aquelas ideias que estavam um pouco no ar de quando começou as edições D20 do Star Wars. Cara, eu vou além. Ela conseguiu resolver certos problemas e recapturar certas sensações que vinham desde o D6, desde o sistema da West End. Pois é, mas isso também tem um bom motivo, porque a West End, ela começou a trabalhar depois que tinha os 3 filmes completos. Então, assim, pô, a gente já tem todo o material para trabalhar e a gente vai criar em cima disso. A edição Saga, ela já tinha as 2 trilogias completas, já tinha uma série animada inteira completa, e passou a trabalhar com esse material. Então eles puderam criar melhor com o que eles tinham, sem ter o medo de assim, não, agora a gente vai ter que revisar para isso, e para essa nova série, para esse novo filme. Acabou acontecendo até, por causa do desenho do Clone Wars, mas foi muito mínimo, muito menor, exatamente. Muito menor. Até porque o desenho novo do Clone Wars, essa série em computação gráfica e tal, ela é muito mais, digamos assim, narrativa. Né? Ela não traz, por exemplo, poderes novos da força. Ela não inventa, por exemplo, um Jedi super-homem, como foi o caso do Mace Windu com o primeiro Clone Wars e tal. Ou seja, é mais uma outra historinha e tal que é contada, o lance da aprendiz Ahsoka Tano e tudo mais, e não inventa, entendeu? Ela não inventa nada em termos de poderes, habilidades ou coisas novas. Então, para um RPG que já tenha uma trilogia inteira para trabalhar, já tenha todo aquele material, etc., fica ridiculamente fácil você querer adaptar isso. Agora, fala um pouco mais sobre as grandes qualidades do Saga e tal, já que você conhece muito melhor as regras do que eu. Bom, então, com relação às classes, eles deram uma boa enxugada, né? A gente acabou não conseguindo terminar de falar das edições anteriores, mas, por exemplo, na edição revisada do D20, eles trouxeram uma classe nova, que era o Tech Specialist. Nós tínhamos 2 classes de Jedi, mais as classes de prestígio. No Saga, eles deram na verdade, eles deram uma enxugada em tudo, né? As classes, eles simplificaram bastante, agora só tem o Jedi, e isso já baixa. Na verdade, é interessante porque, assim, você poderia ter a classe de Jedi sem ser um Jedi, que isso era impensável na edição anterior. O caso do General Grievous, né, por exemplo. Grievous, apesar da ficha oficial dele não ter níveis de Jedi, você pode considerar claramente, assim, que ele era um soldado, né, que é muito experiente, que depois foi treinado pelo Conde... As artes Jedi pelo Conde Dokkan. Que nome feliz. Nós mantivemos, a edição manteve a classe nobre, manteve o Scoundrel, e o Scout, ele ficou como um misto do Fringer com o próprio Scout. Mas o interessante dela é que ela pegou um conceito que acho que apareceu primeiro no D20 Modern, que eram as árvores de talents, ou talentos, né? Porque em português... porque eu não sei como é que isso vai ficar em português, né? Acho que não vai ficar. Porque fit foi traduzido como talento, e talent vai ser traduzido como? Façanha? Mas eu acho que isso não é uma preocupação mais, porque... não vai ser traduzido. Pois ainda mais custo de licença. Aliás, me desculpem vocês que não falam inglês e tal, e preferem jogar RPG em português. Filhos, aprendam inglês. Isso vai ser importante para a vida de vocês. Muito bem, podemos prosseguir. Bom, então cada classe tinha várias árvores de talentos, né? O talent. E cada árvore, que na verdade a árvore seria um grupo, né, de talentos. Então dentro de Jedi você podia pegar os talentos de Jedi Guardian, Jedi Consular, Jedi Sentinel, que eu acho que era uma classe da Old Republic, né? Do videogame, na verdade. Exatamente. Então, nesses tempos de multimídia, né, cada mídia influencia todas as outras. Então, o Jedi Sentinel apareceu pela primeira vez nos videogames, se eu não me engano, e aí, é claro, era inevitável que isso fosse adaptado por um RPG em algum momento.
E além disso, né, tinha árvore de combate, de lightsaber, e a cada novo suplemento ele trazia novas árvores, né? Isso eu acho que contribuiu bastante para a força do Saga como um todo. Porque antes você tinha uma batelada de classes de prestígio novas. E você não precisa mais disso. Você tem, na verdade, árvores de talento que aquelas classes que estão no livro básico podem usar. Exatamente. Quando você queria adicionar uma coisa, você tinha que criar um feat novo, tinha que criar uma classe de prestígio nova, porque eles, pelo menos no Star Wars, sempre tiveram essa política de não criar classes básicas novas, né? Tinha as classes básicas, elas deveriam bastar, e você trabalhava com só as de prestígio. E eles levaram isso a uma potência ainda maior no Saga, porque eles criaram de uma forma que, diferente da quarta edição do D&D, que as classes são absurdamente fechadas e lineares, né? E é importante pro D&D, mas no Star Wars eles preferiram fazer de uma outra forma, que as classes elas fossem muito abertas e modulares. Então, você podia construir a sua característica de personagem, né, aquela ideia que você tem, montando de acordo com as diversas classes e pegando as habilidades de cada árvore que te conviesse. Inclusive, você poderia fazer um Jedi, um Cavaleiro Jedi, que não tinha nível nenhum de Jedi por si. Ele podia ter nível de nobre, de soldado, e isso bastaria. É meio esquisito, mas dá. É possível. Eu já vi algumas construções assim que funcionavam muito bem, principalmente se você queria fazer um Jedi como a Jocasta, que é aquela bibliotecária, sabe? Que ela não tem muitas habilidades de combate, mas ela tem muitas habilidades de conhecimento, de pesquisa, não sei o que. Claro que pra jogar isso aí é boring pra caramba, né? Mas... NPCs, né? Mas assim, é possível, entendeu? Inclusive, a grande coisa que me vendeu, rapidinho, a grande coisa que me vendeu para esse sistema Saga é justamente a modularidade deles. Sim. E o fato de que ele pega um monte de coisas que eram mais complexas na versão D20 e tal, e simplifica tudo. Skill, por exemplo. Os skills, você não tem mais que ficar contando aqueles pontinhos de skill e tal, fazer aquela contabilidade chata para burro. Não, ou você é treinado, ou você não é. Primeiro que eles deram uma mega enxugada nos skills, né? Eu acho que o primeiro jogo que eu acho que começou a trabalhar com isso foi o True D20. Nem tanto o Mutants Mastermind. Não, ele veio depois. Pois é, eu acho que o True D20 que ele chegou a fazer isso, dar uma enxugada nos skills, agrupar antigos skills em um só. E a versão final do True D20 não era como o Saga, né? Que você escolhia os treinados e ia avançando de acordo com o nível. Mas a versão beta dele, que foi distribuída gratuitamente, ele era dessa forma. Você, na verdade, escolhia quais eram os seus skills da classe e você tinha um bônus maior nele e quando você ia passando de nível, você evoluía em todos os skills. É verdade. Foi dessa forma no Saga. Você... para todos os skills, você usa seu modificador do atributo, né, do ability, e soma metade do seu nível. Nos skills que você for treinado, você soma mais 5. Simples. Simples assim. Você tem uma lista enxuta, você tem um sistema enxuto, e você não precisa se preocupar com fazer milhares de continhas de distribuição de pontos. Você sabe que a cada 2 níveis você vai aumentar em todos os seus skills, vai aumentar as suas defesas sempre que passar de nível. Assim, outra coisa é que ele quebra o paradigma que existia desde a época da West End de descrever a força como sendo três habilidades diferentes, Ctrl, Sense e Alter. Você tem um skill chamado Use the Force, sim, que é um skill de classe para você se você tiver o talento, né, de Force Sensitive, e acabou. É isso aí. O resto são poderes de força. E você compra em separado de acordo com os seus feats de treinamento. Que foi a primeira coisa assim do sistema que eu torci o nariz quando você me apresentou. Mas que eventualmente eu vi que era uma ideia muito boa e que só precisava de uma ou outra adaptação do mestre, assim, caso ele quisesse fazer uma coisa diferente. Por exemplo, um tom, né, um pouco mais como a primeira série animada de Clone Wars, talvez precise mexer um pouco, mas realmente não é necessário.
realmente não é necessário. Do jeito que tá, é muito bom. E vale notar também que, assim, nas edições anteriores de D20, toda vez que você usava um poder da força, geralmente você gastava Vitality Points. Então você gastava pontos de vida para poder ativar seus poderes. Agora não. Você tem os seus poderes treinados, né? Que você ganha comprando o feat, é baseado em sabedoria e tal. E você gastou para aquele encontro. No próximo encontro, aqueles poderes voltam, você pode usar. E é interessante porque ele dá a sensação do filme que o Jedi, ou o usuário da Força em geral, ele vai usar os poderes da Força em uns 2, 3 momentos no máximo durante o combate. Mas a maior parte do tempo ele vai usar suas habilidades físicas, sua habilidade de manejo do sabre, da sua arma, para poder vencer. Ou de qualquer outra coisa. Ou de qualquer outra coisa. Porque um grande problema das edições de 20 anteriores é que o Jedi era basicamente um incompetente em qualquer outra coisa. Porque como você tinha que gastar os seus preciosos skill points, que eram poucos por nível, entre os skills normais e os skills de força, você acabava não fazendo bem nenhuma coisa nem outra. Ou então, se você se concentrasse só nos skills de força, você era um completo inepto para qualquer outra coisa mundana, digamos assim. Eu vou te falar que isso mudou meio mais ou menos, porque a classe Jedi era imbecil, galera. Começava com 2 pontos de skill. Então, na verdade, você começava com o Use the Force, uma outra qualquer. Se você fosse humano, né, a mamata, você ainda podia comprar um outro skill, e bons de inteligência, ainda comprava outros. Mas assim, em geral, mas os Jedi continuavam um pouco ineptos, né? Mas aí pelo menos você não fica tão inepto assim, porque todo mundo faz tudo, né? Se você for treinado em outros skills, você faz melhor, etc e tal, mas em princípio todo mundo faz tudo. E também tem aquela, né? Diferente das edições anteriores, se você era 10º nível e você não tinha treinamento em pilotagem, cara, se lascou. Tu não sabe pilotar, tu é um merda, tu não sabe fazer nada. Zero, mas eu tô destreza, e acabou. Agora aqui, não, pelo menos não. Nível você vai ter mais 5, pelo menos que é metade do seu nível, aí. mais os teus bônus de atributo, o que é que seja. Pois é. Um troço que me impressionou no Star Wars Saga é que, relativamente pouco tempo depois do lançamento, veio uma batelada de suplementos, né? E aí, a princípio, eu me assustei, de novo, né? Fiquei muito confiado. Tempos, né? Porque, assim, os suplementos, eles saíram numa média, assim, de 1 a cada 2, 3 meses. Bom, não dá pra comparar com D&D, mas até aí nada se compara com D&D. Em termos na verdade, de volume. Isso daí era um outro problema. Isso era um outro problema, porque eles não podiam lançar livros demais, porque senão também ia competir com o D&D. E assim, pelo menos no público americano, que é o que interessa para eles, né, que é o que paga, muitos jogadores de Star Wars também eram jogadores de D&D. E apesar do mercado deles ser bem melhor, lá, pô, eles reclamam pra caramba de ter que pagar $20 no meu livro, sabe? Enquanto a gente tem que pagar aqui 60, 80 pilas e reclamam de cada dólarzinho extra que pagam. Então, um McDonald's a menos que eles vão, já paga o livro. Então, bom, assim, mas enfim. Qualquer lançamento extra, assim, iria dificultar para eles comprarem os livros por causa do D&D, né? Então, assim, era importante eles também no fazerem uma enxurrada de livros. E até porque era bom, porque não ia lotar, né, como aconteceu com o 3.5, que, pô, saturou muito rápido, ele envelheceu muito rápido. É verdade. Entretanto, para quem está acostumado com outras editoras de RPG e tal, o volume de lançamentos do Star Wars Saga era um prodígio, assim, para mim pelo menos. E os suplementos eram bons, quer dizer, como não havia essa inflação de classes novas de personagens, de classes de prestígio e tal, todos os livros eram, digamos assim, tinham informações úteis, prontamente úteis, que não faziam uma modificação total assim do sistema. Você podia adaptar ou não algumas das árvores que eles propunham e tal, e de maneira geral, se você podia ficar apenas com o livro básico e tipo escolher 1 ou 2 suplementos para sua campanha e acabou aí. Você não tinha a menor necessidade de ter todos os livros, ou usar todos os livros. De novo, uma outra coisa que propiciou muito isso
foi a forma que eles montaram as classes, né? Porque permitia essa facilidade. Que você não precisava inventar novas classes, não precisava inventar. Você colocava novas árvores de Tyrant e o jogador poderia pegar ou não, em qualquer momento da classe dele, da progressão. Isso não era um grande problema. Então era muito fácil adicionar conteúdo, inclusive em classes de prestígio. Isso também funcionava para classes de prestígio. Você podia colocar livros novos e adicionar assim, um material, né, que saiu numa série, ou então adaptar um jogo, muito fácil, sem ter que mudar a estrutura das regras, que era o que acontecia nas edições anteriores. E entretanto, de 2007 para cá, mesmo com todos esses lançamentos, permanecia aquele medo, né, da plateia assim, em geral, de que em alguma hora a Lucasfilm ia soltar mais algum lançamento e aí a gente ia ver uma nova edição do RPG Star Wars, até porque esse ano mesmo, aliás, alguns meses atrás, em 2009, eu estava pensando, o que falta publicar ainda em termos de saga? Porque já tem tanto livro, falta, digamos, eu virei para o DM Rafael e falei, mas não tem ainda um suplemento dedicado para nobres, por exemplo, nem para scouts. Aí você me disse, não, isso aí já está planejado para sair. E depois disso, vai ter o quê? Que eles vão começar a inventar? Porque eu já achei, por exemplo, aquele livro da campanha do futuro, né? Daquela no futuro da trilogia clássica. Como é que é mesmo o nome? Legacy? Legacy era. Pois é, eu já achei aquilo meio chutado. Mas enfim, é porque eu suponho que seja uma nova série de livros, né, de pockets, de romances e tal, que já estão saindo naquela era, e os caras decidiram lançar um suplemento do RPG para tratar dessa era. Não me interessei muito, mas enfim, é válido. Sim, eu achei pra quem quiser e tal. Mas achei que adaptou bem assim, os quadrinhos, foi interessante. Mas assim. Não, eu acho a Legacy era chutada. Ah, tá. Não, mas ela tem algumas vantagens, cara, porque assim, uma coisa que muita gente reclama de jogos como Senhor dos Anéis, Star Wars, Pendragon, que tem um canon, né, de acontecimentos, é que o meu personagem não pode fazer isso porque o Luke Skywalker já destruiu a Estrela da Morte. É uma enorme besteira. É uma enorme besteira. Então, assim, mas muita gente gosta desse tipo de cenário porque ele dá liberdade. Olha, isso aqui é uma era que você pode fazer qualquer coisa, porque as coisas estão para serem feitas. Na verdade, isso nem está muito mais na cabeça das pessoas do que uma imposição do cenário ou das regras. Pra falar a verdade, ela é menos chutada do que aquela história da invasão extragaláctica dos Yuuzhan Vong, né? Vamos combinar. Pelo amor de Deus, o que é aquilo, né? Aquilo é tudo menos Star Wars. Mas, enfim. O fato é que, mais ou menos ali na época da publicação desse suplemento, da Legacy, eu já comecei a me perguntar, falei, o que mais falta em termos de novidade assim, para os caras explorarem? Porque vai esgotar, e não pelo cansaço, não pelo excesso de classes, não pelo peso de regras corrigidas e não sei o quê, mas porque não tem mais o que eles publicarem sem ter que inventar nada do zero, né? E vou te falar outro problema, que a edição Saga, ela trouxe várias inovações, né, como as defesas, que a gente não chegou a comentar, que ficaram bem próximas, né, das defesas do D&D 4, que você não tem mais o save, você tem as defesas, cada ataque é contra uma defesa diferente, dependendo do tipo de ataque. Voltando àquela questão lá do veneno, né, que a gente comentou previamente, agora isso não era mais um problema. O atacante ele podia fazer um ataque contra a sua fortitude e pronto, te causou. Só que ele deu uma melhorada, mas tinha coisas assim que ainda ficaram assim com um pouco de herança da edição anterior, tal. E o D&D 4ª edição ousou mais e melhorou algumas coisas a mais, né, em termos dessas mecânicas mesmo de jogo. Não com relação às classes, né, mas o desenvolvimento do jogo. E muita gente... Você diz, eu acredito. Não, com certeza. Resolução de ações, regras de deslocamento. Realmente a 4ª edição melhorou um pouquinho mais do que está no Saga, justamente por causa do vestígio ainda da edição anterior. Tipo, no Saga você ainda tem full round action, apesar dele dizer que o jogo é voltado para ter mais agilidade, você se mobilizar, ter mais movimento no combate,
ele traz dificuldade de movimento. Então, se você quer fazer 2 ataques, pega feats de 2 ataques, você perde a sua movimentação, sabe? A movimentação, para quem usa tabuleirinho, a diagonal era mais complicada. Isso tudo, assim, atrapalhava um pouco mais a ação, né? Esse permanece a minha crítica mais forte ao sistema Saga. Ele, de fato, ele é bem mais cinematográfico, ele é bem mais... te propicia fazer um personagem de acordo com o que você pensa, né, com o seu conceito, não sei o quê. Só que ele ainda sofre de ser um pouco mais tático, né, no sentido de pecinhas no tabuleiro e tal, do que poderia de outra forma ser. Mas, enfim, nada que não possa ser corrigido pelo estilo de cada mestre, de cada mesa de jogo. Com certeza, assim, ele, nas regras, ele está incluído isso. Mas, assim, ele está tão incluído quanto estava na edição anterior e na outra de D20. Todas elas, assim, você tinha a dependência de miniaturas. Acho que a edição revisada ainda mais, né? Acho que a primeira edição eles tentaram não usar, tanto que eles tiraram ataque de oportunidade. A edição revisada voltou. Mas, assim, é uma dependência, só que, de qualquer forma, ele é muito menos dependente do que a 4ª edição do D&D é. Sim, não me entenda mal. O que eu quero dizer é o seguinte, a 4ª edição, de tudo que eu já experimentei, né, até agora, e confesso que não é lá essas coisas, pelo menos os poderes dela incluem uma parte de movimento e uma parte de ataque mesmo, né? Então você tem exatamente isso, uma liberdade de movimento maior, seja abstrata ou seja movendo miniaturas no tabuleiro. Eu não vejo tanto isso assim no Saga. O fato é que realmente, depois da 4ª edição, muita gente começou a pedir, né? Será que vai ter uma nova versão, atualizando com as regras da 4ª edição? Eles chegaram a comentar isso taxativamente que não haveria, né? Não haveria uma nova versão. Não haveria uma mudança do Saga para a 4ª edição. Várias vezes eles falaram isso, sim. Mas ainda assim ficou aquela expectativa, assim. E isso se agravou ano passado, quando foi publicada a lista dos livros, né, que seriam lançados. E, a lista parava agora no início do ano. O último, que é o Unknown Regions, né? Que é o quê? Eu não estou lembrado agora o nome do último suplemento, mas é aquele para os scouts das regiões... sim. Regiões desconhecidas. Sim. Regiões desconhecidas, Unknown Regions. E aí, todo mundo já falando, né, que isso poderia ser indicativo de uma nova edição chegando, aquele terror que bate no coraçãozinho dos RPGistas quando os boatos começam a voar e tal. E eis que anteontem, enquanto a gente estava preparando aqui a matéria da pauta... Foi muito engraçado, né? Porque a gente preparou a pauta começando disso... A gente já tinha decidido que o nome seria Ameaça Fantasma. Anteontem que sai um comunicado da Wizards dizendo que a linha do Star Wars Saga seria descontinuada a partir de maio desse ano. Eles citam lá que a crise econômica do ano passado, que não sei o que e tal, os custos de licenciamento, então eles não renovariam a licença com a Lucasfilm para fazer o RPG nem o joguinho de miniaturas. E com isso, esses 2 últimos suplementos programados aí seriam realmente os derradeiros da linha. Uma aquela velha história. Você não precisa de livros novos, uma linha de publicação viva assim, para aproveitar um RPG. Quando saiu o filme da Ameaça Fantasma, a primeira coisa que a gente fez justamente foi desenterrar o velho livro da West End e fazer um joguinho, uma campanha pequena de 3 ou 4 sessões. E foi legal pra caramba. Com certeza. Então, eu cheguei a comentar isso com algumas pessoas, que apesar do fim do Saga, com esses 2 últimos livros, que vão falar basicamente, né, sobre os builds de nobres e de scout, ele fecha bem assim, um círculo, né? Porque ele conseguiu tratar da maior parte das coisas do universo Star Wars que nós estamos acostumados. Falou da Velha República, falou da época do Legado, falou do Clone Wars, falou do Force Unleashed, do jogo, Era da Rebelião. Pois é. Falando de todas as classes, falando sobre os droids. É muito não tem mais o fato é que não tem mais pra onde eles irem. Eu acho que eles poderiam continuar criando, né? Mas assim, só aí adicionar mais material. Mas seria artificial. Seria artificial.
Aqui, pelo menos, eles cobriram os filmes que existem, eles cobriram boa parte do universo estendido, cobriram videogames, né, o KOTOR e o Force Unleashed. A menos que eles quisessem fazer um suplemento da série animada nova de Clone Wars, ou até mesmo da série de Clone Wars da primeira, né? Mas na verdade, essa série ela já estão presente no... Mais ou menos presente no livro de campanha, do guia de campanha de Clone Wars mesmo, né? Pois é. Mas, assim, só se fosse uma coisa muito focada, muito específica. De outra forma, já cobriram tudo o que precisava. E aí é aquela história. As pessoas, os boatos já começaram a rolar. Se você for no fórum gringo, né, da RPGNet, você vai ver várias discussões assim sobre quem mais poderia pegar essa licença de Star Wars, que eu pessoalmente acho muito difícil, porque deve ser a licença mais cara com certeza. do mercado do RPG, assim. Vai sair, afinal de contas, uma série em live action, né, para TV de Star Wars. Então, quando sair, a licença deve ficar mais cara ainda. Você vai falar que vai ter mais material para adaptar? Então, cara, se a Hasbro e a Wizards não conseguirem pagar por essa licença, ninguém mais vai pagar. Ou, pelo menos, eu acho muito difícil. Seja como for, se um novo RPG de Star Wars demorar para surgir, ou nunca demorar muito para surgir assim, acho que não vai ter grandes problemas. Tem aí uma riqueza de material para todos os gostos, sabe? E que dá para você recuperar, dá para ter as mesmas sensações. Inclusive, se você quiser adaptar Star Wars com o teu sistema de jogo preferido, é ridiculamente fácil, né? Eu, por exemplo, ando muito numas de Wushu e Budô, que são sistemas um sistema de RPG independente, assim, bem narrativo, bem voltado para a narrativa, e eu acho que ele se casa muito bem com a ambientação de Star Wars. Então o fato é que o céu literalmente é o limite. E vale aquela máxima do Obi-Wan: se você me derrotar, eu ficarei muito mais poderoso do que você pode imaginar. Com certeza. Porque com o fim de uma edição, cara, você vai passar a ter uma enxurrada de material adaptado na internet, cada um postando as suas alterações, as suas versões, as suas contribuições. Então, realmente, acho que a edição Saga não morre, ela sai graciosamente. E a gente vai ter muito material ainda para poder discutir nesses podcasts. Certamente. Esse é o nosso objetivo a partir de agora. Agora, só uma curiosidade, né, que eu queria comentar, é que também há pouco tempo já começou a ser discutido, que apareceu lá na Amazon, que a Wizards vai publicar esse ano ainda o Gamma World. Que era um RPG clássico de ficção científica da TSR ainda. Exatamente. E não dá pra parar de pensar que assim, eles cancelaram a licença lá com a Wizards por causa do custo, mas de certa forma, mas de certa forma eles já estão preparando para lançar um novo jogo de ficção científica que meio que não é para ocupar o cargo de Star Wars, né? Mas vai ocupar aquela vaga deles para um joguinho de ficção científica. Se eles têm um sistema que lida com temas de ficção científica, embora isso possa vir a ser uma pauta para um próximo podcast aqui, por que desperdiçar isso, né? Por que desperdiçar essas ideias? Quer dizer, lembrando que tudo isso é boato ainda, não há nada confirmado, mas quem viver verá. É isso aí. Bom, então acho que isso encerra nesse nosso primeiro episódio de teste. E espero que tenham gostado. Tenham curtido aí. E nos encontraremos mais vezes ainda nessas vias do hiperespaço, diretamente aqui no Holocast. Bom, então, fechando a transmissão holográfica, nos vemos no Outer Rim. Valeu, um abraço, até logo. Tchau.